Capítulo 2 – Uma nova nação. Depois que o Criador destruiu a Torre de Babel e confundiu as línguas das nações, o paganismo e o ocultismo foram gradualmente se espalhando e se desenvolvendo em todo o mundo. Novamente, o verdadeiro Criador dos céus e da terra escolheu intervir nesse tempo, separando uma nação, um povo, um reino, para levar seu nome a todos os outros. De Abraão, Isaque e Jacó, até Moisés, Arão e Josué, juízes como Sansão e Gideão, reis como Davi e Salomão, profetas como Elias, Samuel e Daniel. Foi por meio dos séculos, no meio do surgimento e queda de impérios demoníacos, que o Criador de todas as coisas se revelou e começou a se revelar seu plano de redimir a humanidade da sua maldição do pecado e da morte, e da opressão demoníaca. Finalmente, da humilde vila de Nazaré, um homem surgiu e se revelou como o Messias prometido, o Filho do Altíssimo, a palavra que se tornou em carne, aquele cujo sacrifício seria de uma vez por todas a solução para destruir a maldição e tornar possível para homens e mulheres serem nascidos de novo por meio do seu Espírito, que na verdade vive dentro de nós, o templo vivo do Eterno. E desse ponto em diante, uma grande guerra espiritual começou a ocorrer. Na verdade, uma nova estratégia durante os séculos se seguiu. A verdade do Criador avançou em vários territórios desses reinos demoníacos, livrando as pessoas da escravidão. E por gerações, pela primeira vez, desde o dilúvio, grandes números de pessoas começaram a entender e realmente a servir o Criador. Nesses reinos pagãos, em toda a Europa, África, Ásia, a verdade do Messias continuou a se espalhar e as pessoas continuaram a ser libertas da primeira tática de Satanás. Trouxe uma brutal perseguição e usou o seu marionete, o Império Romano, para aprisionar e matar e torturar os primeiros seguidores do Messias. Mas de alguma maneira essa ferida se revelou ser eficaz. O Evangelho trouxe esperança e fé. O Messias espalhou sua libertação e mais uma vez começou a sacudir o Império Romano e fazê-lo desmoronar. Depois disso, Satanás tentou uma diferente abordagem com muitos outros meios que se provaram ineficientes. Mas, ao invés disso, ele tentou usurpar, no tempo de Constantino em diante, um inimigo blasfemo que começou a utilizar seus reinos demoníacos e seus sacerdócios demoníacos ocultos, como agora sendo cristianizados, para seduzir os cristãos com riqueza, poder e prazeres terrenos, e corromper a congregação do Messias de dentro de templos pagãos que foram remodelados como igrejas cristãs, com ritos pagãos e rituais que foram reinventados em cerimônias cristãs. A Igreja Católica Romana vagarosamente emergiu em uma das armas mais eficazes contra o reino do Altíssimo, enquanto zombava de suas atividades. Em seu nome usou uma tática que deu ao diabo grande sucesso. E essa instituição terrena, como vaso de Satanás, foi capaz de impedir que milhares recebessem o verdadeiro conhecimento das Escrituras e da verdade. Por meio de escravidão e trevas, esse sistema demoníaco foi forçado, mas ainda assim, pela misericórdia do Eterno, a verdade prevaleceu e o Evangelho, a genuína fé no Criador e no Salvador da humanidade, continuou a crescer. Satanás continuou a trabalhar furiosamente para retomar o controle do mundo dos homens, por meio do imperialismo católico e eventualmente o colonialismo europeu, que por causa do advento sem precedentes do poder naval começou a conquistar mais e mais o mundo que era acessível pelo oceano, ao mesmo tempo, no entanto, espalhando o imperialismo. Quando o imperialismo se espalhou, frequentemente trouxe cada vez mais consigo a verdade do Evangelho, que abriu os corações e mentes das pessoas à verdadeira natureza e identidade dessas religiões pagãs e xamânicas que eles tradicionalmente mantinham as amarras de Satanás mais apertadas no mundo. Por meio de meios econômicos e imperiais, mais continuaram a encontrar este reino, sendo forçados a operar nas sombras, conhecimento oculto e rituais pagãos
que remontam à época de Babilônia tinham sido preservados. Agora, durante os séculos, por várias correntes dessas sociedades secretas esotéricas, escolas de mistério ocultas de irmandades, a maior parte delas permaneceram. Assim, o diabo tinha seu controle sobre a humanidade por meio de governos militares e meios financeiros, para que a verdade de Deus fosse impedida, enquanto em um nível mais pessoas pudessem abraçar a Lúcifer como verdadeiro Deus, se eles tivessem controle sobre os vastos impérios e riquezas por meio dessa rede de emissários demoníacos, bruxos e luciferianos, que ainda mantinham a humanidade aceitando esse objetivo de Satanás de realizar, de fato, se ele fosse bem sucedido em restaurar seu governo absoluto sobre o mundo e se declarar Deus. Agora ele utilizaria uma nova estratégia para afastar as pessoas do Criador e poder reescrever uma cosmologia diferente daquela que as escrituras do Gênesis propõem.